Nesta manhã eu quero falar sobre o fato que Jesus é irremovível, indestrutível e nós nele também. Este é o fato. Se você está em Cristo, você é irremovível, você é indestrutível. Às vezes nós vivemos sem estar cientes da profundidade da revelação de Deus. E a gente não tem muita compreensão daquilo que já temos e somos em Cristo Jesus, ainda que venha a ser manifestado plenamente no futuro, mas já garantido aqui no presente por estarmos em Cristo. Nosso Deus é muito grande, a gente não consegue nem imaginar Deus mesmo. O que a gente sabe é por revelação. Ele é tão grande que nós temos dificuldade de compreender a criação dele, quanto mais o Criador. Quando os cientistas falam em 13 bilhões de galáxias, eu tenho dificuldade de entender uma galáxia. Que se eu entrar no foguete a 40 mil por hora, eu vou demorar 11, 13 anos para varar essa galáxia, e tem tantas milhares de estrelas, e ficou difícil uma galáxia. E quanto mais, não sei quantos bilhões de galáxias. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é muito grande, muito poderoso. E ele colocou nessa galáxia um planetinha pequeno chamado Terra, e tem 7 bilhões de formiguinhas que somos nós. E a gente pensa que a gente é grande coisa. Só nessa galáxia, e a gente fica na ficção imaginando que os extraterrestres vão chegar e dominar a gente. Eles não vão chegar, tá bom? Não vão chegar, estou te avisando, fica calmo. Cientistas estão varrendo aí esse vasto universo. Se é que eles existem, eles estão morando muito longe da gente. Tão longe que até eles chegarem você já morreu. Então fica tranquilo, eles não invadiram ainda, eles não vão invadir nos dias de sua vida. Os cientistas não estão preocupados com essas naves extraterrestres que vão chegar. Eles estão preocupados com a explosão de uma grande estrela, que poderá trazer ondas e ondas de produtos químicos aqui para nós, pode ser rádio, por exemplo. Acabou a vida na Terra. Eles estão preocupados com as naves que vão chegar, eles estão preocupados com as explosões químicas do universo. Eles não estão preocupados em encontrar ETs, eles sabem que não estão aqui, tão pertinho da gente. Eles imaginam que existem, eles imaginam, porque eles têm fé em tudo menos em Deus, né? Então eles imaginam que existem. Sabe o que os cientistas estão preocupados quando eles mandam sondas? De descobrir se tem bactéria em Marte. Porque eles acreditam que de alguma bactéria aí evoluiu toda a vida existente na Terra. Estão atrás de bactérias, não estão atrás de ETs. O nosso Deus é criador de todas as coisas. Quando não havia nada, Ele criou tudo. E se tiver algum ET em algum canto, Ele criou também. E não vou garantir que ele é bonito, porque tem certos monstros do mar que ele criou e são bem feiosos. Tem certos insetos aí que dá medo. Ele fez coisa bonita e fez bem feiosa. Se tiver ET, eu não tenho a mínima ideia se é bonito ou é feio. Mas ele criou todas as coisas. Quando não havia nada, havia Deus. E Deus é irremovível e indestrutível. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são irremovíveis e indestrutíveis. E sem que a gente entenda todas as coisas nesse grãozinho de areia que é o planeta Terra, que tem esses 7 bilhões de formiguinhas que somos nós, a Bíblia diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, nos ama muito e queria salvar. Uma das pessoas da Trindade se torna homem, para saciar a justiça divina, que não é a nossa, nos padrões do próprio Deus. Uma pessoa perfeita, eterna, existente, tinha que se tornar um homem sem pecado, limitado no tempo e no espaço, ainda que ele seja o Senhor do universo. Quando ele estava na Galileia, não estava na Judeia. E ele passou a sentir sono como o ser humano sente sono. Ele teve que se tornar 100% ser humano para tomar o nosso lugar naquela cruz, porque Deus nos ama e nos quer irremovível, indestrutível, tal como Ele é, por toda a eternidade com Ele. Então Ele enviou o Seu Filho, esse grande Deus,
para salvar essas formiguinhas que somos nós. Nesse grãozinho de areia que é o planeta Terra, perto de um sol. E você sabe que tem sol 3.000 vezes, 5.000 vezes maior que o nosso sol no universo. Já ficou difícil para mim. Quando o negócio fica com a aritmética, 3.000 vezes, 5.000, eu tenho que multiplicar, já ficou. Estava difícil de entender a galáxia, mas eu quero ser humilde para dizer, eu tenho dificuldade de entender Sol 5.000 vezes maior do que o nosso Sol. Você pensa que está calor, irmão, você não viu nada. Nem a sua geladeira ia aguentar perto de um sol desse aí. Ele é o grande Deus, e Ele nos amou, Ele enviou o seu Filho, para nós vivermos eternamente com Ele, e nele nós somos irremovíveis e indestrutíveis. Sabe o que os crentes perdem de entender? Com Jesus, nós temos o 100% de tudo que Deus quer nos dar. Sem Jesus é 0%. Não tem como ter Jesus e ter 99%. Com Jesus é 100%. Nós não estamos no 100% manifesto, mas o 100% está garantido. O 100% de tudo que Deus quer nos dar. E nós não sabemos o que é esse 100%. Nós não sabemos o que vai ser a eternidade com esse Deus na Nova Jerusalém. Esse 100% a gente não consegue nem imaginar. Mas nós já temos o 100% em Cristo Jesus. Está garantido. Nele somos perdoados, reconciliados, amados, justificados, filhos e filhas de Deus, eternos. A Bíblia diz que nós somos herdeiros em Cristo Jesus de tudo. Somos co-herdeiros com Ele. Agora, tudo é dele, então significa que a gente é herdeiro de tudo que é dele. É isso que a Bíblia diz. Só que a gente não consegue imaginar o tudo. Nem material, nem espiritual, na eternidade, a gente não consegue imaginar de tanta coisa que é. Mas isso que o crente sofre, ele vive como se estivesse faltando. Parece carro assim de missionário no começo de carreira, está sempre faltando gasolina, né? Então ele pensa que a vida dele está faltando. Em Jesus, de fato, não está faltando nada. Você já tem o tudo. E se você aparentemente não tem nada, em Cristo você continua tendo. Porque em Cristo você é irremovível e indestrutível, a despeito das circunstâncias históricas. Sabe aquele irmãozinho bem pobre, daquela igrejinha lá da periferia, que todo mundo menospreza, talvez aquela diarista que não pôde estudar, e em Cristo ela tem o tudo de Deus. E nem depende de condições históricas. Ela está em Cristo Jesus. Romanos 8,32, a partir desse momento, mantenha a sua Bíblia aberta, para você entender o que eu estou falando a partir da Bíblia. Romanos 8,32. Romanos 8,32, mantenha a passagem aí bem marcadinha, para você não ficar apanhando cada vez que eu falar, vamos ler uma passagem, aí você está apanhando, fica com Romanos 8,32 marcado, e Romanos 8 marcado. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Todas as coisas de Deus nós recebemos juntamente com ele. Se você está em Cristo, você está nele, e nele você receberá o tudo de Deus. Eu não consigo nem dizer para você o tudo que Deus ainda vai nos dar na eternidade. Mas agora eu sei de uma parte desse tudo, e uma parte desse tudo é irremovível e indestrutível. Quando Deus te perdoa dos pecados, e foi Jesus que perdoou, porque morreu por você, acabou. Não tem quem falar, não tem quem tenha mais poder para chegar em Jesus e falar, eu revogo a sua declaração de que ele está perdoado. Não tem ninguém que vai peitar Jesus. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, pela obra de Jesus, o trino Deus, e Jesus está na Trindade, é Senhor de todas as coisas, não tem autoridade superior para dizer, não está perdoado, não está salvo, ou não foi justo, não tem.
Ele tornou-se homem, morreu em nosso lugar e nos declara justos, e acabou. E não tem autoridade maior para tirar o perdão de Deus. Mas como a gente não vive na plenitude do reino, é meio complicado. Porque em Cristo eu tenho tudo de Deus, mas a Bíblia diz que eu ainda tenho pecado em mim. Se dissermos que não temos pecado, mentimos, enganamos a nós mesmos, não foi isso? Alguém aqui tem coragem de levantar a mão e falar, eu não tenho pecado? Se dissermos, inclusive o pastor aqui, que não temos pecado, mentimos, enganamos a nós mesmos. O crente tem pecado ainda tem a cobiça aqui. Ainda tem o ódio às vezes, a falta de perdão, é pecado. E o crente vive uma vida de confissão de pecado, não porque ele já não tenha perdão de todos os pecados, mas o Senhor exige que ele reconheça que pecado é pecado, que ele não fique com desculpinha, porque Jesus pagou um alto preço para nós termos o perdão. A desculpinha significa que o alto preço não está valendo, que eu tenho um monte de razões para não confessar ou para não perdoar. É menosprezar Jesus e a sua obra, e Deus não abre a mão. O tudo de Deus é com Ele. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Com Ele e de graça, pela graça, todas as coisas. Com Jesus é o 100% de Deus, não tem 99%. Agora nós temos o 100% num corpo que ainda tem pecado, ainda tem cobiça. Não estamos na plenitude do reino de Deus, é um sofrimento. Por um lado eu tenho tudo de Deus, eu já tenho o Espírito Santo, eu tenho pecado militando contra o Espírito, e às vezes eu tenho orgulho que nem pecado eu quero confessar, eu quero justificar e ficar brigando. Eu tenho tudo de Deus em Cristo, mas eu também tenho a possibilidade de atrapalhar a mim mesmo. Ninguém tem autoridade para desfazer a obra de Jesus, mas em nossas vidas, mas nós temos a possibilidade de atrapalhar a gente mesmo. Se a gente não atrapalhar, nós estamos do lado vitorioso. Se a gente não atrapalhar, nós temos o Senhor em nós, o seu perdão, a sua eternidade, a sua nova vida, o Espírito Santo, e ninguém tem poder de anular isso. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu no verso 1 desse capítulo, ele escreveu: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque não há mesmo. Não tem como ele ter pago o preço que ele pagou ali na cruz, e ainda haver alguma condenação. Está resolvido em Cristo. E como ele disse, importava que o Cristo padecesse e ressuscitasse no terceiro dia, mas que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Quando é pregado arrependimento no nome de Jesus, por causa de quem Ele é, o que Ele fez, e a pessoa o recebe como Senhor e Salvador, ele está completamente perdoado, até dos pecados que ele vai cometer amanhã, depois de amanhã, até morrer. Não é verdade? Ele está em Cristo, vai continuar em Cristo, pela fé, recebendo o seu perdão, seu amor, sua salvação. Em Cristo não há nenhuma condenação. Alguém pode querer condenar, mas não vale diante de quem tem toda a autoridade. Quando o apóstolo Paulo perseguiu a igreja, depois as pessoas não queriam aceitá-lo. Ele isso, ele aquilo. Em Cristo não havia condenação, ainda que a própria igreja o condenava, fazia referência às perseguições e não o acolhia. Isso acontece direto. Se alguém se converter, tem pessoas que odeiam o Lula, eu não odeio Lula nem ninguém, porque crente foi chamado para amar, não foi chamado para odiar. Se foi corrupto, não foi corrupto, o mandamento é amar. O mandamento é orar pelas autoridades. O mandamento não é espalhar ódio pela internet, ou seja lá o que for. O mandamento é amar. Mas na hipótese dele se converter amanhã, eu conheço um monte de crente
Que ia falar, converteu, não converteu, está fingindo, o lugar dele é no inferno. Ou isso não é atitude de crente, irmão. A pessoa que está em Cristo, nela não há mais condenação, seja lá quem for. Se arrependeu e recebeu Jesus, não há mais condenação, é nosso irmão. Verso 2: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Se estamos em Cristo, não só estamos perdoados, presta bem atenção, esse verso de um jeitinho mais complicado, o apóstolo Paulo simplesmente disse isso: se você está em Cristo, Deus habita em você. A lei do Espírito da vida é um jeito mais complicado de dizer Espírito Santo. O Espírito Santo está em você e ele te liberta da lei do pecado e da morte, que infelizmente ainda está em nós. Ainda temos cobiça, ainda temos falta de amor, ainda temos falta de perdão. A lei do pecado e da morte está em atuação, porque nós estamos em Cristo, já temos o 100%, mas não está manifesto. Será manifesto na plenitude do reino. Se você quer saber, a luta contra o pecado, por mais que você não goste, fique sabendo, acaba na morte. O pecado atua neste corpo de morte, a Bíblia diz. Por isso que as pessoas que morreram, ficaram 5 minutos lá e voltaram, falaram, me sentia leve, em paz, não queria voltar. Estava sem pecado é legal. Sem pecado é Deus, é presença de Deus, é glória de Deus. Por isso que quem morre não quer voltar, fica bravo com quem falou, levanta em nome de Jesus. Eu levantei para te dar uns tapas, porque lá estava muito bom. Primeira vez que eu vivi 5 minutos sem pecado. E você me trouxe aqui, essa carne aqui, militando contra o Espírito. Quem tem Jesus, tem perdão, eternidade, filho de Deus, herdeiro de tudo, tem o Espírito Santo que o liberta de qualquer pecado. Eu acho uma tragédia crente que nunca muda. Fofoqueiro, quem morre fofoqueiro, tem dificuldade de perdoar quem nunca perdoa. Ele simplesmente não sabe o que ele tem, o que ele é em Jesus. Se ele tem dificuldade de parar de fofocar, de perdoar, a lei do Espírito da vida nele o liberta de qualquer pecado. Só que ele tem que orar. Senhor, olha aqui a língua, Senhor. Já deu a volta aqui no cérebro, aqui dentro, já tem tão grande que essa língua dá, ninguém vê, mas aqui dentro de mim já está ocupando o cérebro. Então perdoa, Senhor, me liberta, não quero estar com maledicência. O Espírito nele o liberta da lei, do pecado e da morte. É impossível ter Jesus e não ter perdão. É impossível ter Jesus e não ter libertação. É impossível ter Jesus e não ser herdeiro de todas as coisas. É impossível ter Jesus e não ter o 100% de Deus. O 100%, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele, de graça, todas as coisas? É todas as coisas que Deus quer nos dar. É impossível. Aí o apóstolo Paulo passa a falar, até o verso 31, do papel do Espírito Santo em nossas vidas. Quem é filho de Deus, tem o Espírito, é guiado por ele. Quem tem o Espírito pode mortificar os feitos do corpo. A gente nem sabe orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Do verso 3 em diante até o 30, é o que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Quando no 31 ele perguntou, depois de falar com riqueza sobre o Espírito Santo, que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós em Cristo Jesus, quem será contra nós? Se em Cristo Jesus temos perdão, não tem mais condenação. Se temos o Espírito Santo, quem será contra nós? Os crentes gostam de usar muitas palavras da Bíblia completamente fora de contexto. Eles gostam de citar muito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aplicando de cada jeito. Ele está brigando com o vizinho, fique sabendo, hein? Se Deus é por mim, não é? Os crentes aplicam, mas de cada jeito.
O Senhor diz aqui na sua palavra: se o Senhor é por nós, porque estamos em Cristo, ninguém tem mais poder do que Ele para anular a sua obra, ou aquilo que temos e somos em Cristo Jesus. E quanto ao vizinho chatão, perdoa e ora por ele. Em último caso, fala: Senhor, traga um comprador para minha casa. Ô vizinho chato. Ô inimigo chato. Que diremos, pois? Se Deus é por nós, em Cristo Jesus, quem será contra nós? Verso 32, aquele que nos deu o seu próprio Filho, como não nos dará com Ele de graça todas as coisas? Verso 33, porque estamos em Cristo, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Não tem acusação, não tem condenação, não tem inimigo mais poderoso que Jesus para anular quem Ele é, o que Ele fez por nós. Quem está em Cristo Jesus está na garantia de Deus. Ele tem o Espírito Santo. Alguém pode condenar, alguém pode querer acusar, não tem valor diante de quem é o Senhor do universo, porque é Deus que os justifica, e Deus os justifica porque um ser eterno tornou-se homem sem pecado e morreu por nós naquela cruz. Verso 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu mais e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35, sendo tudo isso verdade, e em Cristo nós temos o 100% de Deus, em Cristo somos irremovíveis e indestrutíveis, tal como Ele é. Em Cristo não há ninguém que pode contra Ele. Em Cristo não tem quem tenha base ou poder de nos condenar e acusar. Sendo assim, o verso 35 faz sentido. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele faz referência ao fato que nós não estamos na plenitude do reino. Na plenitude do reino, lá em Apocalipse, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter tristeza, não vai ter lágrima, não vai ter pecado. É aqueles 5 minutos de morte que ninguém quer voltar e volta nervoso. Volta nervoso. Levanta aí em nome de Jesus. Fazia 5 minutos que eu não tinha pecado na história da minha existência. Eu voltei aqui para o pecado militar contra o Espírito, me deixasse lá. Irmão, não faça isso nunca mais. Se eu morrer, deixa lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Aqui são as realidades do mundo caído e que nós vivemos porque não estamos na plenitude do reino. Será a tribulação real e difícil inúmeras vezes. A angústia. Na vida de Paulo em Éfeso, ele escreveu para os coríntios que até da vida desesperou. Perseguição. Ele sabia muito bem o que era isso, fome. Ele escreveu: eu sei ter e não ter, nudez, perigo, espada. Aí ele cita o rei Davi, que exatamente como ele sabia o que dizia. Verso 33, 36, como está escrito, citando o Salmo 44, 22, escrito por Davi: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Isso aqui não é poesia, irmão. Isso aqui não é para ganhar prêmio de literatura. O rei Davi merece. Ele merece. Milhões de pessoas leem os seus salmos século após século. Não tem um autor que é lido como o rei Davi ao longo da história. Esse aqui merece. E se a gente ainda fosse ler no hebraico, que é toda uma concordância, uma poesia, uma rima, e às vezes ele profetiza também, quer dizer, não é só louvor, adoração inspirada, é profecia. Esse aqui merecia. Mas ele não estava escrevendo para ganhar prêmio de literatura, era a vida dele, era rei. Os exércitos acampavam contra Israel. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro.
Aqui é Paulo escrevendo que viveu uma vida à semelhança de Davi, citando Davi que viveu uma vida à semelhança de Paulo. São dois homens de Deus, muito cheios do Espírito Santo, com bastante vida de oração, que sabiam muito bem o que é tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada e outros itens que ele ainda citará no texto. E de fato a tribulação era muito forte, foi apedrejamento, foi açoite, foi calúnia, foi gente dizendo que ele não era apóstolo, que ele era impostor, tantas coisas assim. Mas ele podia dizer: nada me separa do amor de Deus, nada me separa do amor de Cristo, nele não tem vencedor contra mim, nele não há maior. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nele não tem acusação, não tem condenação, nele eu sou irremovível, eu sou indestrutível. Por isso que no verso 37, vai acompanhando aí na Bíblia: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso é um outro verso que os crentes gostam de citar fora de contexto. Qualquer coisa eles falam: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Mas você vai ver o contexto da situação que ele está falando, ele está aplicando muito mal a Bíblia. Ele é mais do que vencedor em Cristo, porque o que Jesus fez por ele, o que ele recebeu em Cristo é o 100% e ninguém pode tirar. Não quer dizer que ele não pode perder o jogo de futebol, ele pode. Não quer dizer que ele não pode perder o jogo de dama, de dominó, ele pode. Não quer dizer que ele não vai ter nenhuma tribulação. Mas a tribulação, por maior que seja, não tem poder contra Jesus e a sua obra. O que nós temos em Cristo é irremovível e indestrutível, a despeito da intensidade e da dificuldade, da angústia, da tribulação, da perseguição, da ameaça de morte. Não tem poder de remover o que temos e somos em Cristo. Nele somos mais do que vencedores, porque nele nos tornamos irremovíveis e indestrutíveis. Verso 38 ele diz: eu estou convencido que nem a morte. Algumas tribulações de Paulo, angústia e perseguição, beirou a morte. E se tivessem matado Paulo, como mataram em Roma, parece que Nero o executou, segundo a tradição, e se tivessem matado Estevão, a morte não é nada, irmão. A morte é inimigo derrotada. A morte está derrotada em Cristo Jesus. Ele diz: quem crê em mim tem vida eterna, ainda que morra, viverá. Ele disse: morreu, está comigo. E quando ele voltar, ele vai voltar com a sua igreja lavada no sangue dele. Os santos em Cristo recebem, me parece que estão vivos diante de Deus em espírito, não estão dormindo. Se você gosta de dormir, eu tenho uma notícia para você: depois da morte você não vai dormir mais. Você está em espírito, não tem corpo, você não dorme mais, você está na presença de Deus. Só que antes de Jesus voltar, ele vai nos dar um corpo incorruptível e glorioso. Aí ele vai arrebatar a igreja, aí ele volta com a turma dele, que somos nós, estamos dentro. Eu não sei que fila que eu estou, se é na 3033, na 80 milhões e não sei o quê. Eu estou na fila, irmão. Você está na fila também. Quando Jesus voltar, ele vai voltar em grande poder e glória com a sua igreja. Nele nós somos irremovíveis, somos indestrutíveis, mesmo que a morte chegue por perseguição ou por processo natural. Ainda que a morte chegue de um jeito que eu não gosto. Eu não gosto. Vou te falar do jeito que eu não gosto. Vou te falar do jeito que eu gosto. Pastor, mas o senhor gosta de morte? Não, eu prefiro, né? Queria sim ver os anjos do Senhor, falar para todo mundo: os anjos chegaram, estão me avisando aqui que vão me levar. Tchau e bênção. Valeu, valeu. Aguenta firme. Missão cumprida. Tchau e bênção. Porque muitas pessoas morreram assim. Eles viram os anjos, avisaram a família e morreu. É meio raro, mas acontece. Esse é o meu jeito predileto. Eu não queria passar pelo túnel assim, sem ver anjo nenhum, porque parece que tem um túnel, eu não tenho certeza, eu estou brincando agora. Parece que tem um túnel. Não queria entrar naquele túnel sem ver um anjo, não, mas parece que eles vêm,
A pessoa que vai morrer vê e eles levam essa pessoa para a presença de Deus. O jeito que eu não gostaria de morrer é como morreu recentemente a missionária Sueli. A gente não consegue entender. São 2 anos e meio de câncer, 2 anos e meio que Deus não cura, 2 anos e meio que só piora, só tem dor. E o Senhor nem curou e nem abreviou. Esse é o jeito que eu não quero morrer. Avisando aqui para vocês que eu tenho meus gostos também. Você gosta de sapato vermelho, amarelo, eu quero morrer de outro jeito. Cada um com os seus gostos, tá? Mas foi muito difícil para mim ver a missionária morrendo desse jeito, e o Senhor não abreviando. Mas eu preciso dizer uma coisa para você, que nem a morte desse jeito, que é a última opção na minha lista de como eu quero morrer, 1, 2, 3, essa aqui é a última, nem esse jeito de morrer nos separa do amor de Cristo. Continuamos irremovíveis e indestrutíveis em Cristo Jesus. Quando você tem Jesus, você tem o tudo de Deus. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem um anjo, não tem um demônio. Tem crente que gosta de falar de demônio. É um demônio. Esse demônio, irmão, ele não é nada perto de Jesus. Esse feiticeiro não é nada perto de Jesus. O presente, o futuro, ou qualquer coisa na criação, nada nos separa do amor de Deus e nada tira de nós aquilo que temos e somos em Cristo Jesus. Nem mesmo a morte, no último lista, na minha lista de como não morrer, nem isso aí vai nos tirar da presença de Deus. Mas nós estamos nessa realidade. Eu estou em Cristo, eu tenho tudo, mas eu ainda estou no pecado, no corpo do pecado que milita contra o Espírito. Eu estou em Cristo, mas eu não estou na plenitude do reino, sem lágrimas, sem dor, sem tristeza. Eu estou no lugar que tem tribulação, angústia, morte, tem demônio como leão ao nosso redor, tem calúnia, tem mentira e tem tudo. E como é que eu vivo? Ah, irmão, viva que nem esses 2 homens aqui, Paulo e Davi. Eles sabiam que eram irremovíveis em Cristo Jesus, mas na hora que apertava eles gritavam, misericórdia. Por isso que Davi escreveu tantos salmos, porque ele orava muito e transformava em salmos. Misericórdia, misericórdia, me ouve, não me abandona, não me larga. Parece que o Senhor deu uma afastada. Ele gritava. Aí Deus nele ministrava, mas em mim você é irremovível e indestrutível. Eu estou com você, Davi. O problema é pequeno perto de mim. Busca a minha face, aí você vai perceber. E quando você buscar a minha face, você vai ver que em mim você está irremovível e indestrutível, ainda que o filisteu arranque sua cabeça. Mas aí ele buscava a face de Deus. Aí Deus ministrava. Deus ministrava, Davi, vou te livrar. Davi, não tem nada mais forte do que eu. Em mim você é irremovível e indestrutível. E aí o grito de desespero virava afirmações de fé. Salmo 27. E fique na paz do Senhor. Abre o Salmo 27. Abre assim na paz do Senhor. Não abre assim desesperado. Ai, o pastor Silas vai começar outro sermão. Ai. Eu estou com visita em casa. Abra o Salmo 27 na paz do Senhor. Vai queimar o que eu deixei no forno. Abre o Salmo 27 na paz do Senhor. Eu não estou começando outro sermão. Eu só estou ilustrando que nós estamos em Cristo, temos tudo, mas vivemos na época que o reino de Deus não chegou na plenitude, e o jeito de passar é buscando a face de Deus, porque com Deus, os problemas que são pequenos, mas a gente acha que não é, quando nós estamos em Deus, eles ficam pequenininhos e Deus muda o nosso coração. Salmo 27, verso 7, Davi orou, ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor.
tem misericórdia de mim e me responde. Aí o Senhor ministrou no coração dele, verso 8. Ao teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. Tem problema grande, mas em mim você é irremovível e indestrutível. Busque a minha face. E ele respondeu no verso 8, a tua face, Senhor, buscarei. No verso 9, não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador, não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Aí Deus respondeu, buscando a face de Deus, ele ouviu a voz de Deus, Davi em mim, você é irremovível, indestrutível. Aí ele escreveu, verso 10, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Olha que pai e mãe para abandonar é difícil, hein? Tem uns pai e mãe aí desalmados, mas é difícil, hein? Aí ele ministrou, ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, eu não vou te abandonar. Por isso ele podia dizer no verso 13, apesar disto, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Verso 14, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor, porque nele você é irremovível, você é indestrutível, mesmo em face da morte, em Cristo somos irremovíveis e somos indestrutíveis. E aí o Senhor foi ministrando ao coração de Davi. E ele, depois que ele foi bem ministrado, é que ele escreveu o Salmo. E na verdade ele não começou pelo verso 7. Ele começou pelo verso 1. E fique admirado com isso, porque ele começou pelo verso 1. Verso 1. Abre aí sua Bíblia, Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? No Senhor eu sou irremovível, eu sou indestrutível, eu sou eterno, eu sou filho de Deus. Mas tem tribulação forte. Foi Davi que disse, enfrentamos a morte todo dia, e Paulo entendia isso. Tinha adversários, os problemas aparentemente eram grandes, mas quando ele falava misericórdia, misericórdia, e Deus dizia, busca minha face, ele buscava. Chegava uma hora da ministração, chegava uma hora da presença de Deus, e o coração dele mudava, e ele podia dizer, eu sei que eu vou ver, eu vou viver, e vou ver a vitória, eu vou esperar, eu vou receber, ainda que todo mundo me abandone, o Senhor não vai me abandonar, Ele é a minha salvação, o meu forte refúgio, eu não tenho medo. E ele tinha motivo para ter medo, porque ele, como eu e você, era irremovível e indestrutível no Senhor, mas a luta era grande, muito maior do que a minha e a sua, porque acampava exércitos contra ele. Verso 2, ele vai falar dos exércitos. Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, exércitos que existiram, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. A gente às vezes pensa que tem problema na vida, né? E se você tivesse que lutar, hein, na batalha, que nem Davi, se você tivesse que ver espada e lança e escudo na sua frente, como o rei Davi, se no fim da batalha aquele banho de sangue, como o rei Davi viu muitas vezes, isso aqui era real, não era poesia para ganhar prêmio de literatura, ele merece, mas isso aqui são salmos, orações de uma pessoa que era irremovível, indestrutível no Senhor, mas que sabia dos reais problemas, porque ainda não estamos na plenitude do reino de Deus, mas buscando o Senhor ministrava a fé, ministrava a voz dele, ele escreveu salmos que são lidos e relidos até o dia de hoje. Ele podia dizer, meus inimigos tropeçarão e cairão, o problema vai ser destruído. E aqui nós estamos falando de inimigos que caíram e tropeçaram mesmo. Ele venceu todas as batalhas. Verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim, era a rotina da vida dele. Meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Mas não estava sempre, né?
Porque a hora que você está gritando misericórdia, misericórdia, não me abandone, você está meio com a impressãozinha que Deus tirou férias e te largou, né? Não me abandona, não me abandona. Mas ele buscava a face de Deus, e aí o Senhor ministrava: de fato eu não te abandonei, de fato eu não fui viajar, de fato em mim você é irremovível, indestrutível, de fato eu vou te livrar, busca a minha face. O problema seu não é exército acampado contra você, o problema é quando você para de buscar a minha face, o problema é quando você se afasta de mim. Toda vez que Israel se danou, livro de Juízes, Reis, Crônicas, porque se afastou do Senhor e foi para Baal. Nosso problema não é estar em Cristo irremovível e destrutível, nosso problema é as afastadas que nós damos de Deus. E agora, cheio do Senhor, verso 5, no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. Verso 6, triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Nada pode nos afastar do amor de Cristo, mas os problemas são reais, mas nós os vencemos com a presença de Deus em nós. Em Cristo somos irremovíveis e indestrutíveis, mas temos que aprender a passar pela luta, buscando a face de Deus, com amigos intercessores, porque Deus ministrará ao nosso coração, também nos dará livramento, e a hora que for vai nos levar que nem a missionária Sueli, mas nem a morte a derrotou, porque em Cristo ela é irremovível e indestrutível. Aí tem um verso de Davi que influencia muito o mundo hoje, é o verso 5, na verdade é o verso 4. Esse é um verso que influencia muito a igreja evangélica no mundo hoje. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Aqui em Davi não era também uma mera poesia, não. Ele pegou a arca que voltou dos filisteus, pôs no quintal dele. Ele queria morar na casa do Senhor mesmo. Ali dentro das muralhas do seu palácio, ele construiu um tabernáculo chamado Tabernáculo de Davi e trouxe a arca para lá. Longa história, a gente morreu no caminho, tocou a arca, longa história, mas a arca chegou no Monte Sião, onde estava o palácio do rei Davi, com as suas muralhas. Ele queria morar mesmo. E ele inventou coisas que não tinha no tabernáculo de Moisés. Ele fez um turno de 24 grupos de levitas orando e adorando Deus. Não eram 24 turnos de 1 hora, não. Eram talvez semanas ou semana. Entrava aquele monte de levitas para adorar e buscar e clamar a Deus. Talvez 10, 15, 20 dias. Depois saía aquele grupo, entrava outro grupo, porque tinha muitos levitas, e assim ele manteve 24 horas. Só que cada grupo entrava, não eram 8, 7 pessoas, não, eram centenas, talvez 100, 200, 300. Então ele tinha essa turma toda ali, orando, adorando a Deus, é literal. É por causa desse verso que tem milhares de casas de oração no mundo hoje, ligado a muitas igrejas. Eles sempre citam esse verso. Eu tenho observado esses irmãos, eles não estão errados. E o rei Davi também não estava errado, porque o Davi sabia que ele era irremovível e indestrutível em Cristo Jesus, no Senhor, mas que o problema ficava muito grande quando ele não buscava. E quando ele clamava, o Senhor ministrava e o problema ficava pequeno e Deus operava. Até a hora que ele envelheceu e Deus o levou. Então ele aprendeu que quanto mais próximo de Deus, ainda que ele não estivesse na plenitude do reino de Deus, ele vivia livramentos do Senhor poderosos. Então ele foi um homem de busca de Deus de maneira incomparável, indiscutível. Ele botou a arca no quintal da casa dele. Ele abria a janela assim, quando ele não via a mulher do Potifar, ele via a arca. A mulher do Potifar não, a mulher do Urias, não é verdade? Davi foi um homem que buscou a face de Deus, aprendeu a buscar a face de Deus. Mas sabe o que eu diria para os irmãos das casas de oração hoje? Eu falei, ouve mais aí Deus, viu? Fica aí em consagração, uma semana, 2, um mês, fica ouvindo aí, quem vai falar.
Ele vai falar que de vez em quando você tem que sair da casa de oração e trabalhar, viu? Você é rei, Davi, está cheio de pobre, de viúva, de órfão no seu reino, o que é que você vai fazer? Está cheio de mulher que ficou viúva porque os maridos morreram na batalha, o que é que você vai fazer, Davi? Vai ficar aqui me adorando, me adorando? Então você tem que ter períodos de consagração e períodos de trabalho, assim foi Jesus. Ora estava no deserto, ora estava pregando e curando, ora estava na transfiguração, ora dizia, vamos descer, tem problema lá embaixo. Aí ele expulsou o demônio daquele menino que ninguém conseguia expulsar. É consagração e serviço. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria. E confio, para ser testemunha não pode se enfiar no centro de oração. Eu sou o primeiro que você queira que você tenha períodos de consagração. Eu sou o primeiro, não sou o último. Passe uma semana lá, passe 2 semanas, passe um mês, passe todo dia um período. Essa é a nossa grande luta aqui na comunidade, é falar para o pessoal que eles têm que orar lá. Não pode esquecer de buscar Deus e a sua face. Essa é a nossa grande luta com a comunidade. Buscar o Senhor e a sua face, é o que eu acabei de pregar. Mas em algum momento Deus nos enche com o Espírito, começa a nos dar sonhos, visões e oportunidades de trabalho e de serviço. Tem sido a minha luta com os obreiros aqui. Gente, vai para as casas, vai para o bairro pobre, vai para a chácara, prega o evangelho, ore pelas pessoas, não se enfia dentro de casa, na televisão, no Netflix. Não pode ter lazer, pode passear, pode ter férias, mas tem gente que só quer viver no resort, o ano inteiro no resort. No resort não, irmão, o resort do crente é isso aqui, você testemunha, Deus convida. Isso aqui que é o resort do crente, é ser cheio do Espírito Santo, trabalhar e servir. Mas se fizer no ativismo, sem buscar a face de Deus, está vazio, não dá fruto. Tem que ter consagração diária, tem que ter períodos de consagração, tem que ter renovação de Deus e tem que sair do monte da transfiguração para expulsar o demônio lá que ninguém consegue expulsar. Nós somos irremovíveis, nós somos indestrutíveis, mas nós temos luta grande. A gente tem luta muito grande, mas nada pode nos separar do amor de Cristo. E é só buscando a face de Deus que nós teremos a plenitude de Deus. E deveremos buscar sim, consagração sim, centro de oração sim, até que o Espírito Santo fala aí, fica naquela posição do Napoleão, pum! Vai ser testemunha até os confins da terra. Uma hora o Senhor fala, agora vai trabalhar. O Espírito Santo vai ficar naquela posição que Napoleão perdeu a guerra, pum, e vai trabalhar. Vai ser testemunha. Em Araçariguama, na sua família. Faça o curso, evangelismo explosivo, decore os versos, busque o poder de Deus, ore pelas pessoas. Você vai ganhar as guerras também. Amém? Aleluia. Vamos orar? Vocês topam vir aqui à frente? Só quem quiser. Quem não quiser não vem. Vem aqui na frente para o poder de Deus aqui manifestar. Eu quero que você se coloque na presença do Senhor. Eu prometi minha promessa, né? Que eu não ia pregar no Salmo 27, eu só ia ilustrar. Mas eu estou com uma vontade de pregar no Salmo 27, mas vai ser outro dia. Faz um grupo de 2, 3 pessoas que você gosta de orar, que você tem mais liberdade de orar, para você não orar com o breque de mão puxado. Tem crente que ora com o breque de mão puxado, né? Tem crente que está tão amarrado, gente, se botar ele na descida, ele sobe. Nem que você empurre ele na descida, ele sobe. Então, que faz aí 2, 3 pessoas para você orar, tá bom? Comece a orar ao Senhor, o que Deus falou no seu coração. Comece a orar como grupos de oração, encosta mais aí, de 2 em 2, de 3 em 3, comece a orar, o que Deus falou no seu coração. Não importa o tamanho do problema, você é irremovível e indestrutível em Cristo. Nada pode te separar do amor de Deus. Mesmo que seja a morte, daquele jeito mais horrível que a gente não gosta, não tem poder contra Jesus. Nada tem poder contra você, porque você está em Cristo, nada tem poder contra Jesus. Mas não vamos fingir que nós estamos no país das maravilhas. Nós enfrentamos a morte todos os dias. Nós temos problema todos os dias.
Nós temos luta todos os dias. O rei Davi tinha exércitos acampados contra ele, era real. Rei Davi tinha exército que queria devorar, destruir, matar, era real. Ele clamava: misericórdia, misericórdia, misericórdia. O Senhor dizia: busca a minha face, busca a minha face. Aí o Senhor ministrava, e o rei Davi aprendeu que era uma maravilha buscar a face de Deus. Ele queria habitar ali na tenda, no tabernáculo de Davi, na casa do Senhor. O Senhor falava, o Senhor ministrava, o Senhor ordenava milagres, o Senhor ordenava vitória. E de vez em quando o Senhor mandava ele embora, trabalhar, servir, dar frutos, fazer diferença, ser um rei justo, um rei santo, um rei temente a Deus, um rei que cuidava das famílias, dos filhos, dos órfãos que perderam os pais na batalha. Os soldados na batalha tinham órfãos, tinham viúvas. Era responsabilidade do rei fazer diferença. Não há nada que possa te separar do amor de Cristo. Não é a morte, não é a vida, nem anjo, nem demônio, nem qualquer coisa na criação, nem altura, nem profundidade, nem a tribulação, nem a angústia, nem a espada, nem a ameaça de morte. Nada te separa do amor de Deus. Em Jesus você tem o 100% de Deus. Em Jesus você é herdeiro de Deus. Nós estamos envoltos ainda, esse tesouro está envolto num vaso de barro, como diz o apóstolo Paulo. A presença de Deus está em nós, é um vaso de barro. Nesse vaso de barro o pecado milita contra o Espírito. Nós não estamos na plenitude do reino de Deus, mas nós estamos em Cristo. Nele somos irremovíveis, indestrutíveis. Ora, peça a renovação espiritual de Deus na sua vida. Peça a renovação. Você não ficará o tempo todo no centro de oração, mas você terá fome de estar. Você quererá estar. Você perceberá que se não buscar o Senhor, a sua face, ainda que você seja indestrutível em Cristo, o problema parece grande demais, mas o problema não é grande, o problema é pequenininho, ele não é nada. Você está em Cristo Jesus, até a morte ela não é nada, você está em Cristo Jesus. Você é irremovível, você é indestrutível. Em Cristo você tem o tudo de Deus. Não é possível ter 99% e ter Jesus. Em Jesus você tem o tudo de Deus. Às vezes parece que você não tem, porque a sua herança em Cristo não foi manifesta na plenitude. Você ainda tem pecado militando dentro de você, e você confunde as coisas. Você pensa que porque você não está na plenitude do reino, você não tem o tudo de Deus. Em Cristo Jesus, você tem o tudo de Deus. Busca a face do Senhor, deixa Ele te curar, deixa Ele encher o seu coração de paz, de amor, de alegria, de paixão, de libertação das áreas de sua vida que precisam de libertação. Você precisa de libertação, libertação para amar, libertação para perdoar, libertação para crer, libertação para orar, libertação para adorar. Essa libertação vem da própria presença de Deus em você. Não é pastor que vai te libertar, é Deus. Por isso, conforme você ora, o Senhor também ministrará o seu coração. Ele falará: busque a minha face, busque a minha face. Nós experimentamos a vitória que temos em Cristo, é no processo de buscar estar na plenitude de Deus, na plenitude de sua presença, na plenitude de sua glória. O coração muda, a opinião muda, a perspectiva muda, os problemas ficam pequenos.
as situações já não nos afetam, também já não nos dão mais tristeza. Na presença de Deus tem liberdade. Na presença de Deus tem libertação. Na presença de Deus tem paz. Na presença de Deus tem vitória. Na presença de Deus tem renovação. Na presença de Deus tem milagre. Busca minha face. Busca minha face. É buscando a face de Deus que Deus ministra no seu coração. Em mim você está perdoado. Em mim você é irremovível. Você é indestrutível. Em mim você tem eternidade. Em mim você é cordeiro em Cristo Jesus. Deixa o Senhor te curar, te abençoar, te tocar. Não é religião que vai resolver. Não é rotina de culto que vai resolver. É para vir no culto, é para frequentar a igreja, mas não é rotina de culto que vai resolver. O que resolve é o Senhor mesmo, é a presença de Deus. Talvez você está indagando por que nós estamos orando, porque quem resolve é Deus, não é o pastor, não é a igreja, é Deus. Neste momento abre o seu coração, busque a face de Deus, fale com o Senhor, fale com o Senhor. É Ele que dá convicção no coração. Se teu pai e a tua mãe te abandonarem, eu não vou te abandonar. Eu não vou te abandonar. Em Cristo Jesus você é irremovível, indestrutível, eterno. Não tem nada que tenha mais poder do que Jesus, nem aquela morte horrível, demorada, sofrida. Não tem poder contra o Senhor Jesus. Não tem poder contra o Senhor Jesus. Mantenha-se na presença de Deus. Mantenha-se na presença de Deus. Mantenha-se na presença de Deus. Ele quer renovar você. Ele quer tornar a oração mais fácil, a adoração mais fácil, busca de Deus mais fácil. Mas isso vem pelo próprio Senhor em você. Não pode ser uma obrigação. Não pode ser uma ordem autoritária. Isso tudo não produz. O que produz é o Senhor mesmo. Mantenha-se na presença de Deus. Fale da sua tribulação, da sua angústia, fale da sua dificuldade, mas não esqueça, você é irremovível e indestrutível em Cristo Jesus. Não viva como se você não tivesse o tudo de Deus na sua vida. Não viva como se você tivesse 99%. Você pode até não estar na plenitude do reino de Deus, mas já está garantido em Cristo Jesus. Nada nos separa do amor de Deus. Ninguém é maior do que o Senhor. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nada, nada, nada. Nós só perdemos quando nós esquecemos de buscar a face de Deus. Nós só perdemos quando nós nos distanciamos daquele que pode nos renovar, que pode nos abençoar, pode ministrar profundamente ao nosso coração. Então não saia da presença de Deus. Seja agraciado do Senhor para buscar a face de Deus. Seja agraciado para uma vida de oração. Seja agraciado para saber que os anjos de Deus vão acampar ao seu redor e a presença de Deus está ao seu redor. Ainda que adversários horríveis, ainda que um exército se acampe contra você, eles vão tropeçar, eles vão cair. Em Cristo Jesus você é irremovível e indestrutível. Essa bênção é para todo filho e filha de Deus. Essa bênção é para você, mas desfrute desta bênção. Compreenda esta bênção. Viva como alguém que tenha esta bênção. E viva alguém como Davi, que não estando na plenitude do reino de Deus, diante de muitas lutas, buscava a face do Senhor. Pai amado, nos colocamos diante do Senhor e nós queremos que o Senhor nos ajude. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus em nós, o Espírito de vida que está em nós,
Ele nos liberta da lei do pecado e da morte. Nós queremos crucificar agora em Cristo Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, toda falta de inclinação de orar, de adorar, de te buscar, de ser renovado, de ouvir a tua voz, naqueles períodos de oração, de adoração, quando o Senhor fala ao nosso coração, quando o Senhor remove o peso daquela opressão, daquela angústia, como o fim já tivesse chegado, quando o Senhor fala do livramento, quando o Senhor ministra alegria na situação triste, o Senhor opera. Oh, Senhor amado, abençoa, nos libertando, para que nós tenhamos liberdade de oração, de adoração, de buscar a Tua face. Se você tiver com problema de enfermidade, coloque agora na presença de Deus. Nós todos vamos concordar. Apresenta diante de Deus o seu pedido. Nesse momento estamos apresentando os pedidos da urna de oração, que está lá atrás também, na presença do Senhor. Apresenta a sua situação diante do Senhor. Vamos concordar juntos. Pai amado, nós colocamos os pedidos da urna de oração, que está lá atrás na igreja. Nós colocamos o pedido de cada um agora, neste momento, na presença do Senhor. Nós recebemos da parte do Senhor a vitória que temos em Cristo Jesus. Nós recebemos a voz do Senhor, a promessa do Senhor e a realização da promessa do Senhor. Sabemos que nós vivemos essas lutas, não estamos na plenitude do reino. Mas sabemos também que nós experimentamos no tempo e no espaço, aqui na história, os livramentos reais do Senhor. Por isso apresentamos e recebemos do Senhor curas e milagres. Recebemos paz no lar. Recebemos paz no coração entristecido, desanimado, meio que se sentindo abandonado, como se não fosse herdeiro de Cristo e com Cristo Jesus. Recebemos a ministração do Espírito Santo que cura esse senso de abandono, esse senso de tristeza, esse senso de rejeição, como se não fosse verdade. Que o Senhor, que não poupou o seu próprio Filho, nos dá juntamente com Ele, nele e de graça, todas as coisas. Recebemos a ministração do Senhor ao nosso coração. Pai amado, apresentamos diante do Senhor os inimigos, eles existem, as calúnias existem, as pessoas resistentes existem. Pai, guarda-nos das calúnias, guarda-nos das resistências, guarda-nos do mal e livra-nos do mal. Guarda-nos do mal e livra-nos do mal. Nessa manhã estamos consagrando a nossa vida, o nosso coração, Pai amado, a nossa família, o nosso ministério, o nosso dinheiro, tudo que nós temos, nós consagramos ao Senhor. Tudo que temos consagramos ao Senhor, é do Senhor, para a glória do Senhor. Nós não queremos nada que não será para a glória do Senhor. Nós não queremos emprego, nós não queremos nada que não será para a glória do Senhor. Nós seremos colocados nas posições que seremos colocados para a glória do Senhor. Nós viveremos a plenitude do Senhor, a plenitude da Tua presença, a plenitude do Teu Espírito Santo em nossas vidas, para a honra e glória do nome do Senhor. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito sejam conosco desde agora e para sempre. Amém.